Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Ivan e agora eu vou fazer a questão 56 do Enem. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. O manual de funcionamento do captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente, ou seja, eu tenho um ímã aqui que tem fios enrolados ao redor dele. Fios condutores aqui, que eu vou desenhar aqui. Ok. Então tá aqui o captador da guitarra, né? Um ímã, certo? Envolvido por fios. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos da corda da guitarra, que está próximo a ele, ou seja, aqui do lado eu vou ter uma corda, vou desenhar aqui, sei lá, por aqui, e aqui vão ter uma corda, né? Então os polos magnéticos da corda da guitarra vão ser aproximados, né? Por exemplo, se aqui for o polo norte do ímã, aqui for o polo norte e aqui for o polo sul, aqui na guitarra, né? Eu vou ter pequenos polos magnéticos que, por exemplo, aqui o polo sul desse polo aqui, certo? Tem um polo aqui na corda da guitarra, que o polo sul dele vai ser atraído pelo polo norte do ímã e o polo norte aqui, certo? Então o ímã ele vai estar ordenando os polos magnéticos da corda da guitarra. São vários, tá? Aqui vamos supor que a corda, sei lá, pode ser feita de ferro, por exemplo, material magnético, não sei, certo? Então vai estar ordenando aqui com não só esse, mas todos os polos. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Ok. Isso induz uma corrente elétrica na bobina, que é transmitida até o amplificador, e daí para o alto-falante. Certo? Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, ou seja, de material metálico, certo? Por cordas feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon... Certo, então vamos dar uma pensada aqui. O que ele falou pra gente? Primeiro, eu tenho um captador, que é um ímã, que ele serve para quê? Para orientar os polos magnéticos da corda, que é feita de aço, ok? Então, eu tenho aqui polos orientados. E essa corda, quando o guitarrista tocar, gente, ela vai vibrar. Ela vai chacoalhar de um lado para o outro, com uma certa frequência. O que acontece? Como esses polos vão vibrar para perto e para longe do captador, vai ter uma variação de fluxo magnético, que pela lei da indução, pelo fenômeno da indução eletromagnética, vamos gerar uma força eletromotriz induzida aqui. O que a gente tem que entender? Tem que entender, vai gerar energia elétrica aqui. E essa energia elétrica captada, com a frequência de oscilação da corda, vai ser captada. Essa frequência vai virar música. Tudo bem? Então é isso que acontece na corda de aço. Ele fala que para a corda de nylon não emite mais som. Por quê, gente? Vamos dar uma lida nas alternativas. Isso aí você vai muito mais nas alternativas do que com conhecimento prévio. Vamos lá, letra A. Com nylon, eu isolo a passagem de corrente elétrica da bobina para o alto-falante. Gente, da bobina para o alto-falante, que é alguma coisa que vem depois daqui, certo? Não tem nada a ver com a corda de aço ou corda de nylon. Então, letra A não tem nada a ver. Letra B. Varia o comprimento mais intensamente que ocorre com aço. Gente, também isso não tem muito a ver, não. Vamos procurar outra coisa. C. Apresenta uma magnetização desprezível sobre a ação do ímã permanente. Guarda isso aqui rapidinho. Vamos ver as outras aqui. Letra D. Induz o nylon, né? Ele induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a capacidade do captador. Desculpa. Gente, se esse cara aqui fosse tão forte assim, no que se refere a induzir corrente, eu ia obter um som muito, muito forte. E não simplesmente a falta de som.
Então isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é efeito completamente oposto. Eu tenho um som muito alto, tá? Então isso aqui também não tem nada a ver com a resposta. Letra E. Oscila com uma frequência menor do que a que pode ser percebido pelo captador. Não, também não tem nada a ver, porque uma frequência menor, sei lá, poderia ter som, né? E se eu quiser aumentar a frequência, eu posso aumentar a tensão da minha corda, eu posso fazer a grossura diferente. A frequência eu acho que eu posso, é uma coisa que eu posso manipular, entendeu? Não tem muito a ver também não. O que de fato tem a ver é a letra C. Qual que é a diferença entre o aço, certo? Entre o aço e o nylon, certo? A diferença é justamente nessa magnetização. No aço, os polos magnéticos, eles são fáceis de ser orientados, entendeu? Então esses polos aqui, quando eu aproximo o captador, né, que é um ímã, eles se orientam facilmente, tá? E quando eles oscilam, todos eles estão orientados, né? Então realmente tem uma variação de campo magnético aqui. Então todo mundo orientado. E esse efeito aqui pode acontecer. O que acontece no nylon que não acontece no aço? No nylon, a magnetização não é tão fácil de acontecer. Então você tem uma corda de nylon e o captador aqui. Vou desenhar aqui de novo o captador, que é um ímã enrolado por fio. Certo? Vamos supor que esse polo aqui é o polo norte e aqui o polo sul, né? Então o que a gente esperaria da magnetização do material? O que acontece com o aço, pelo menos? É que os polos magnéticos aqui, eles se orientassem de tal forma que o sul de cada um deles, viesse para cá e o norte para cá, né? Se isso acontecer com todo mundo, que nem o aço, eu vou conseguir captar o som por meio da indução eletromagnética aqui, do sinal elétrico, e vou mudar para o amplificador. No nylon, o que acontece? Essa capacidade de magnetização, de orientar os polos magnéticos, é fraca no nylon. Ou seja, eu até oriento alguns, mas outros eu não consigo orientar. Então eu tenho esse cara aqui, que obedeceu o ímã, com outro cara que não consegue ser orientado. Certo? Na prática é como se um polo magnético cancelasse o outro. Então a corda, no final de contas, não vai conseguir fazer nenhum campo magnético. Diferente daqui. Aqui a corda orientada tem um campo magnético. Tem o polo norte todo de um lado e o polo sul todo do outro lado. Certo? Esse aqui não. Não vou ter nenhum ímã, nenhum polo magnético efetivo. Ou seja, quando essa corda aqui vibrar com a mesma frequência da corda de aço, tudo bem? Eu não vou conseguir medir uma variação de campo magnético, porque não tem campo magnético gerado pela corda. Deu para entender, gente? Então, a questão toda está em que? Na magnetização dispersiva do nylon. No nylon, eu não consigo orientar os meus polos magnéticos, tá? Eu não consigo fazer variação de fluxo magnético aqui. Tudo bem? Então é por isso que eu não consigo captar o som da minha corda de nylon. Tudo bem, gente? Vou ficando aqui, certo? Continue olhando nossas questões. Um forte abraço. Tchau, tchau.